Tá, eu vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo? Sim. Tá. Estamos vendo. Sei. Seguinte, eu tinha falado que o tema que eu ia pegar ia ser de perturbações do potencial gravitacional terrestre, mas eu estava fazendo um curso online que era meio que um summer camp, muito legal em introdução de dinâmica de muitos corpos. E aí eu pensei em usar alguns materiais que eles apresentaram lá e também dar uma revisada, dar uma consolidada no material apresentando para vocês, também para os outros alunos poderem aprender algumas coisinhas que eu vi no curso. Então eu resolvi fazer isso e acho que foi uma apresentação legal. Então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Vou tentar explicar em detalhes a parte matemática, porque essa aqui foi a parte mais interessante, e depois mostrar um pouco do código também. Então, beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui é isso daqui, tá? Eu fiz em inglês, mas por uma boa prática, mas o conteúdo vai ser falar um pouquinho sobre o problema de dois corpos, como que ele é descrito matematicamente. Depois falar sobre o problema de três corpos restrito circular, também a descrição matemática. A representação em espaço de estados, os pontos de Lagrange e também um exemplo de órbitas periódicas, né, aqui para ilustrar o que está sendo feito aqui. Tá? Então, eu me limitei a isso, acho que não vai demorar muito tempo, acho que uns 15 minutos, 30 no máximo. Devo finalizar a apresentação e aí eu também mostro um pouquinho do código para ver isso na prática, tá? Então, começar pelo problema de dois corpos, como é que funciona aqui, tá? Então, vamos considerar a seguinte situação. A gente tem a Terra, uma espaçonave, e aqui a gente tem o centro de massa entre a Terra e a espaçonave, que na prática vai ficar bem do lado do centro da Terra. Tá? A espaçonave puxa um pouquinho, mas é bem desconsiderado aqui, dado a massa da Terra, principalmente, e a distância entre os dois. Então, se a gente considerar o CM aqui como ponto fora do centro terrestre, a expressão para aceleração vai ser simplificada para o movimento kepleriano, que é essa expressão aqui. Então, como é que isso daqui é deduzido, né? A gente tem esse vetor aqui, R genérico, como sendo o vetor entre a Terra, o centro da Terra, e a espaçonave. E aí a gente tem o RCM Terra e o RCM SC, Spacecraft. Tá? Então, o R aqui, ele vai ser a diferença vetorial entre o RCM SC e o RCM Earth. Tá? E aí, por consequência, a segunda derivada aqui, a aceleração, vai ser essa diferença aqui das acelerações entre esse vetor aqui, RCM SC, e esse vetor aqui, RCM Earth. E aí, substituindo essas duas expressões, RCM-SC e RCM-Earth, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, o RCM-SC vai ser o potencial aqui gravitacional puxado da Terra, aliás, puxado aqui do CM para a espaçonave. Então, GME sobre R ao cubo. E aqui, acho que está trocado, aliás, esse daqui da espaçonave. Não, tá certo. A Terra puxa a espaçonave e a espaçonave puxa a Terra. Então, essa massa que aparece aqui é a massa da espaçonave e essa massa que aparece aqui é a massa da Terra. Beleza? E aí, na simplificação, o que acontece é que esse termo aqui é desprezível, né? Se a gente fizer colocar os termos em evidência, vai ficar a massa da Terra e a massa da espaçonave. Pode colocar dentro de um parênteses. E aí a gente só descarta esse termo aqui porque a massa da espaçonave é muito pequena. Então, no final, a gente vai ter essa expressão aqui para aceleração
da espaçonave em relação à Terra. Tá bom? Então, essa é a expressão do problema de dois corpos, expressão chamada de kepleriana, e é da onde a gente parte aqui para fazer as nossas derivações no problema de três corpos circular restrito, tá? Lembrando que se a gente quisesse adicionar mais extremos, seria só ir colocando aqui, somando, só fazer a diferença vetorial, mas a princípio funcionaria dessa forma, tá? Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o cenário. A gente vai considerar um problema com três corpos. E agora a gente está considerando, além da Terra, M1, e da espaçonave M3, a Lua aqui como sendo M2, tá? O centro de massa também fica aqui, no plano aqui entre a Terra e a Lua. E a massa da espaçonave está aqui, genericamente, em um plano XY, né? A gente escolhe como sendo plano aqui de referência desses três pontos, tá bom? E aí a gente faz aqui algumas hipóteses. Então, a primeira de todas é que a massa da espaçonave é bem menor do que as duas outras. E a segunda hipótese é que M2 e M1, esses dois aqui, eles têm órbitas circulares em torno do centro de massa, que é uma hipótese que simplifica o problema bastante e costuma ser razoavelmente verdade para a maioria dos casos aí, tá? Beleza. E aí tem essa não dimensionalização que acaba entrando em jogo nas equações, e isso daqui é uma parte que acaba sendo super importante para lá na frente fazer alguns cálculos mais elaborados. Então, na verdade, isso daqui é super simples. A distância ela vai ser normalizada com a distância entre a Terra e a Lua. Então, ao invés de eu fazer os meus cálculos aqui em quilômetros, eu vou fazer em distâncias Terra-Lua. Então, esse R12, essa distância aqui, vou chamar de L estrela, e aí eu vou normalizar tudo, vou colocar isso aqui no denominador de todas as equações para deixar tudo nessa base aqui, não em quilômetros. Massa, a mesma coisa. Massa agora eu não vou medir em quilogramas, eu vou medir em massa da Terra mais Lua. Então vai ser essa massa aqui, M1 mais M2, vai ser chamada de M-estrela, tá? E o tempo também acaba sendo normalizado em algumas equações, como sendo esse T estrela aqui. Então, pela equação do período orbital, a gente tira que essa expressãozinha aqui pode ser feita a partir do L estrela e do M estrela. Reparem que isso daqui, essa expressão aqui, ela vai ser o período orbital da Terra mais Lua, dividido por 2π, ou 1 sobre a média do período médio. Então, o que isso quer dizer? Na prática, isso daqui poderia ser derivado a partir do tempo do período orbital, se a gente fizesse isso aqui vezes 2π, tá? Se eu faço uma simplificação aqui, faço o quadrado, e aí eu uso a terceira equação de Kepler, a gente vai ter o período orbital como sendo proporcional a 3 meios do semestre maior. Então é mais ou menos o que isso daqui tá querendo dizer, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui para as massas vai ser um novo parâmetro gravitacional, né? Esse GM, que antes era... Esse Mi aqui, que antes era GM, ele vai passar a ser a GM sobre G vezes a massa total, ou simplesmente M sobre M total. Então, esse Mi aqui vai passar a ser M2 dividido por M1 mais M2, tá? E aí, para simplificar, tem o Mi da Terra e o Mi da Lua. Então, o Mi da Lua aqui é simplesmente esse daqui. O Mi da Terra vai ser 1 menos esse, né? Que seria o complementar desse, M1 sobre M estrela, tá? E com esses parâmetros aqui, dá até para deduzir onde estão a Terra e a Lua nesse plano aqui, tá? Se a gente faz o balanceamento de forças a partir do centro de massa,
É fácil demonstrar que, no final das contas, o que vai acontecer vai ser isso daqui. O ponto no qual o M1 vai estar, a Terra vai ser puxado um pouquinho para o lado, um pouquinho para trás, né? Vai ficar menos Mi2. Então, ou seja, quanto maior for a massa da Lua em relação à Terra, mais ele vai ser puxado para trás em relação ao centro de massa. E a Lua, né, o M2 no caso, ele vai ser puxado bastante para a direita, vai ser puxado bastante além do centro de massa. E esse fator μ1 aqui também depende aqui do M1 sobre M estrela. Então, quanto maior a massa da Terra, mais ele vai ser puxado para cá. Tá bom? Então, a gente tem essa situação aqui, só caracterizando o problema para começar. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? E aí a gente vai ter uma caracterização um pouco mais detalhada aqui. Então, o que a gente tem no cenário? Agora a gente tem um M1, M2, e a gente vai ter o R1 como sendo essa distância aqui para o centro de massa. Acabei de mostrar para vocês que era menos mi ou menos mi2, mesma coisa. Aqui o R2, que é a distância da Lua para o centro de massa, vai ser 1 menos mi, aqui no x, essa distância. E aí a gente tem a distância da espaçonave, né, para cada um dos corpos. Então, R1, 3, né, 1 é a Terra, 3 é a espaçonave, e R2, 3. E aí, para eu descobrir o que é esse R13 e o que é esse R23, só fazer uma diferença vetorial, né? Então, esse R13 vai ser R3 menos R1, então vai acabar sendo x na direção x, menos mi na direção x, mais y mais z aqui nas respectivas direções. E semelhante aqui para o R23, tá? E o que a gente tem aqui do lado é a lei para três corpos. Então, isso daqui é super simples. A gente tem a segunda derivada do vetor aqui, R3, no referencial inercial, né? Esse I aqui é só de inercial. Isso daqui ele vai ser puxado pela Terra. Então, GM1 dividido por R13 é o módulo desse vetor aqui. Aí, R13, que é esse vetor aqui. E a mesma coisa para o M2, né? Então, o M2 vai acabar puxando aqui também. Então, isso vai ser a aceleração desse vetor aqui, tá em maiúscula, mas é a mesma coisa, tá? Na prática, não é exatamente a mesma coisa, porque o que a gente vai mudar vai ser a dimensionalização. Então, o pequeno está, na verdade, fazendo referência ao não dimensional, que é essa equação aqui. Então, se a gente aplica toda essa não dimensionalização que eu mostrei para vocês, a gente acaba caindo nisso daqui, tá? Então, o que essa lei vai mudar? Ao invés de usar esse GM1, o que eu vou acabar usando vai ser o Mi. Então, esse GM1, eu falei para vocês que era o parâmetro de alva gravitacional, o Mi1 no caso. Então, ao invés de usar GM1, eu vou usar 1 menos Mi. Vai estar aparecendo aqui. Eu uso pequeno agora, só para não dimensionalizar. Aqui o R13 também. E a mesma coisa para o R23, que no caso vai usar GM2, vai ser esse Mi2 aqui. Tá bom? E aí, continua sendo inercial, né? A gente ainda está considerando o referencial inercial, só que agora é não dimensional. Então, eu estou fazendo em relação a tal, que seria esse tempo aqui não dimensional. E aí, esse daqui vai ser o R3 2 pontos. Tá bom? Não muda muita coisa, só tirar as unidades aqui para facilitar os cálculos depois, que vai ficar um pouquinho mais complicado. Beleza, essa parte aqui é a parte mais difícil, eu vou tentar explicar com calma. Mas vamos ver aqui, porque vai cair nas equações principais a partir disso. Então, a equação que a gente tinha, a última que eu mostrei, era essa daqui, tá? A lei de três corpos não dimensional. O que a gente vai querer achar agora? A gente vai querer achar outra expressão para essa lei de três corpos, só que agora eu quero mudar do referencial inercial para o referencial girante. O que eu quero dizer com isso? Se vocês virem aqui, o que a gente pode ter? Eu acho que não tem uma canetinha, infelizmente. Não, tudo bem. Mas acompanha aqui.
Se o centro de massa estiver parado, o que vai acontecer? A Terra, ela vai seguir essa trajetória aqui que eu estou mostrando pelo mouse. Ela vai seguir uma trajetória circular em torno do centro de massa, e a Lua vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai seguir essa trajetória aqui, circular em torno do centro de massa. Então, no referencial inercial, esses dois corpos eles estão se mexendo, assim como esse aqui. Então, a gente tem que considerar isso daqui como sendo meio que pegar uma câmera ver de longe. O referencial girante, ele vai meio que fixar uma barra aqui entre esses dois corpos principais, e ele vai girar esses dois corpos junto com o centro de massa. E aí, o nosso movimento desse corpo aqui, ele vai ser em referência desses dois aqui que já estão girando, tá? Então, a gente vai fazer o eixo X girar dessa vez, tá? E o eixo Y também por consequência. O eixo Z continua normal. Então, o referencial girante ele vai ter esse corpo aqui, esses dois corpos girando em torno do centro de massa, e o eixo X ele vai mudando com o tempo, o eixo Y também. Então, o movimento desse corpo vai ser descrito nesse referencial novo, que agora ele não é mais inercial, tá? Então, se a gente passar para essas equações, como é que eu consigo descrever matematicamente? Essa equação, alguns de vocês já devem conhecer, mas quando a gente quer sair de um referencial inercial e ir para um referencial rotativo, a gente precisa considerar esse vetor ômega, né, entre os dois referenciais, que é simplesmente a velocidade angular. E aí eu somo a derivada temporal no referencial girante, rotativo aqui, e aí eu somo essa expressão aqui, que é o ômega vezes esse vetor de interesse, tá? No caso, é o R3 aqui. Então, partindo dessa expressão aqui, que é uma expressão bem conhecida quando a gente quer mudar de referencial aqui para um referencial não inercial, a gente pode fazer uma alteração aqui na velocidade, no R3, ponto. Então, o R3 ponto, que antes era x ponto x, y ponto y, z ponto z, agora vai ter esses dois termos a mais aqui em verde. Então, esse ômega aqui vai ser a velocidade angular, e esse R aqui é o R3. Tá? Então, no final, a gente vai ter esses dois caras aqui. E aí, se eu agrupo os termos, a gente vai ter essa expressão aqui final. Tá? E aí, bem semelhante, no caso do R2 pontos, a gente vai ter o R, a derivada do R ponto no referencial inicial, vai ser igual à derivada do R ponto no referencial rotativo, e aí eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, que é multiplicar, fazer um produto vetorial com um ômega em relação a esse R3 ponto. E aí, no final, eu vou acabar caindo com esses dois termos aqui, né? Então, a gente vai ter o x2 pontos, y2 pontos, z2 pontos. Agora eu vou ter uma influenciazinha desse y ponto aqui dentro, bem parecido com esse aqui. E uma influenciazinha desse x ponto aqui dentro, bem parecido com esse aqui. E agora eu vou ter esses termos aqui também aparecendo, que no caso são só esses aqui, né? Então, y ponto x aparece aqui, x ponto menos y vai aparecer aqui, tá? Se fizer no papel, isso tudo vai acabar sendo demonstrado, não é muito difícil, mas é só um salto aqui em relação ao que a gente estava fazendo. E aí, no final, a gente chega nessa expressão aqui para o R3, né? Isso daqui, que no caso está sendo expresso aqui, agrupado um pouquinho melhor. Então, essa segunda expressão para a lei de três corpos acaba sendo aqui. R3 pontos vai ser igual a esses três termos no x, ao invés de só x ponto. Esses três termos no y ao invés de y ponto. E o z ele permanece inalterado porque a gente não tem um movimento angular nesse plano. É só no xy. Então acaba ficando intocado, tá? Beleza. E daí? O que importa essa expressão aqui? No final das contas, essas aqui são as componentes do vetor R3, né? X, Y, Z.
E aqui a gente tem uma coisa parecida. A gente tem as três componentes do R3, só que elas não estão expressas diretamente aqui. A gente teria que abrir, e aí esse R13 teria a expressão do x, esse R também teria expressão para o x, esse R13 também, esse R23 também. No caso, isso daqui são módulos, então esses caras aqui não vão depender da componente. A única coisa que vai depender da componente são esses dois vetores, né? Se eu quiser separar e igualar os termos. Então, se eu for igualar aqui para o x, esse termo aqui do R3 vai ficar assim, né? Do R3, dois pontos. A gente vai ter dois termos aqui para esses dois termos aqui. Então, o primeiro deles é menos 1 menos mi sobre R13 ao cubo. E aí o componente x desse cara aqui, eu até tinha mostrado para vocês. Ele vai ser x mais mi. Então, o x era a componente do R3 e o menos mi era a componente do R1. Que era isso daqui, né? R1 é menos mi de x e R3 é tudo isso daqui do x. Tá? Então, se eu isolar a componente x, eu vou ter x mais mi. É daí que está saindo. Tá? E aí, semelhante aqui, a gente vai ter essa expressão para o R23. Da mesma forma, a gente vai ter essas expressões aqui para a componente y, que vai ser essa daqui, aqui, igualando ao y aqui, mesma coisa, né? Bem parecido. E no z, a gente tem o z dois pontos isolado, e aqui essa expressão aqui para as componentes do z, 1 menos mi, aqui fica só o z, aqui fica só o z também. Tá bom? Todo mundo acompanhando? Todo mundo me ouvindo? Positivo. Sim, Beleza. estamos ouvindo. Sim. Tá. Boa essa confirmação, vai que cai a conexão. Beleza. Então, a gente tem isso daqui, e aí o que é feito é passar esses dois termos aqui para esse lado. Esses dois termos para esse lado, e aí a gente tem isolado o x dois pontos, y dois pontos, z dois pontos. E são essas expressões que são mais usadas aqui no problema de 3/4 circular restrito. Tá? E é integrado numericamente. Beleza? São Então, pode acelerações perguntar. ou não? Isso, são acelerações, exatamente. Cada uma Certo. das Ou componentes. forças, né? Aceleração é a mesma coisa que as forças, né? Isso, No, exatamente. no corpo aí. Forças estão agindo no corpo. Uhum. Isso. E aí, como é que é feita essa integração na prática, né? Isso é feito através do espaço de estados. Todo mundo aqui estuda controle, já deve ter visto muito isso, mas a gente monta um vetor de estados, que no caso vai ser a posição, x, y, z, e a velocidade. E aí, a gente monta o vetor de derivadas desse vetor aqui, que vão ser as velocidades e as acelerações. Então, as velocidades aqui, elas vão ser iguais aos últimos três termos do vetor de estados. Então, se eu quiser fazer as três primeiras componentes desse ds aqui, desse s ponto, ds1, ds2, ds3, eu simplesmente pego essas três últimas componentes do vetor de estados, s4, s5, s6. E aí, para essas três componentes finais aqui, peguei e coloquei como exemplo o y dois pontos, essas expressões são meio grandes, mas vai ser através dessa expressão que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai ter influência do x ponto, do y e do y. Então, o y vai ser esse S2, então o y aparece três vezes, que eu mostrei, e o x ponto é esse S4, que vai aparecer aqui. Tá? Isso vai acabar sendo o DS5. Então, é feito a mesma coisa para o z ponto e para o x dois pontos, né? Z dois pontos, x dois pontos. E a gente vai acabar caindo em expressões assim e vai integrar elas, tá? Então, tudo está sendo feito aqui, ds, desse lado, a componente, sendo expresso através das componentes do S, tá bom? Beleza, a parte matemática mais pesada era essa, mais ou menos essa. E aí, só mais uma coisa que eu queria mostrar, eram os pontos de Lagrange, tá? Que é super importante aqui nesse contexto.
Então vamos lá, o que são esses pontos? Se L1, L2, L3, L4 e L5. Quando a gente faz um balanceamento de forças entre a Terra e a Lua aqui, vão existir alguns pontos em que as forças resultantes vão acabar sendo nulas. Então, se eu fizer aqui a força de aceleração G, que está puxando para a Terra, e a força de aceleração Gm, que está puxando para a Lua, se eu igualar as duas, que no caso vão ser essas duas expressões aqui, a gente pode ter um balanceamento que vai fazer a soma das duas ser igual a zero, tá? Na prática não vai ser exatamente isso, porque a gente precisa fazer uma derivada de um potencial igual a zero, mas é bem parecido com isso daqui. Eu só estou fazendo esse adendo porque no referencial girante as coisas mudam um pouco de figura, mas é mais ou menos esse raciocínio que é feito, e a partir disso a gente acaba encontrando alguns pontos de equilíbrio. E esses pontos vão ser, um deles vai estar exatamente no meio, né, que eu acho que é o caso mais intuitivo, de puxar aqui para a Terra e o outro puxa aqui para esse lado. Vão acabar tendo outros dois pontos que são chamados de colineares, né, esse L1, L2, L3. O L1 ele é exatamente esse que está aqui no meio dos dois primeiros corpos. O L2 vai acabar sendo aqui. No caso do L2, a gente tem os dois puxando para a esquerda. Mas o que está acontecendo? Isso também é uma força centrípeta. Então, no caso, existe uma tendência também desse corpo escapar, porque esse referencial inteiro está girando. Então, na prática, tem uma força centrífuga, né, que é uma força fantasma, que está em jogo aqui, é a mesma coisa para esse L3, tá? Esse aqui fica um pouquinho mais perto da Lua e esse daqui fica a mais ou menos uma distância Terra-Lua, aqui para a esquerda da Terra. E aí o L4 e o L5, eles são chamados de pontos equilaterais. Eles vão fazer um triângulo equilátero aqui com os dois corpos principais. Então, isso daqui vai estar raiz de 3 sobre 2 distâncias Terra-Lua. É um pouquinho um pouquinho menos do que uma distância Terra-Lua aqui para cima, e um pouquinho menos que uma distância Terra-Lua aqui para baixo, 0,8, alguma coisa assim. E a distância que eles estão aqui em relação a esses dois corpos é meia distância Terra-Lua. Então ele está meia distância Terra-Lua da Terra, aqui no eixo X, e meia distância Terra-Lua da Lua, aqui no eixo X também, tá? Esse daqui também. Aí raiz de 3 sobre 2 para cima, raiz de 3 sobre 2 para baixo. Tá? São essas distâncias. Esse daqui, uma distância Terra-Lua, e esse daqui ficam pertinhos da Lua, tá? Só para ter uma noção de quão longe eles estão. Então, eles são sempre 5, e eles estão sempre no plano orbital principal XY, tá bom? E aí, só para ilustrar a descrição matemática, não só apresentar isso que alguns de vocês já devem saber dos pontos de Lagrange, se a gente for fazer a matemática a descrição matemática desses três pontos colineares aqui, como é que isso daqui é feito? Só para ter uma noção. Tipo, para achar esses pontos mesmo, né? Eu falei que isso daqui fica uma distância, esse daqui fica um pouquinho menos. Como é que isso daqui é feito na prática? As equações que descrevem a localização desses três pontos de Lagrange são as seguintes. Então, vamos concentrar aqui na primeira, que as outras duas são praticamente iguais. O que está acontecendo aqui? 1 menos mi menos gama 1. Então, gama 1 é essa distância aqui. Esse 1 menos mi é a distância entre esse ponto aqui no centro e a Lua. Então, 1 menos mi menos gama é 1 menos mi, que é essa distância aqui, menos gama, que é essa distância aqui. Então, na prática, isso é esse x aqui. Tá? E aí, aqui do lado direito, a gente vai ter as expressões também semelhantes, que vão ser derivadas lá das equações que a gente já tinha tirado. Então, é essa expressão aqui que vai acabar entrando em jogo. Esse x aqui, no caso, está isolado, aqui no lado esquerdo.
aqui no lado esquerdo, aí a gente passa esses dois termos para o lado direito. 1 menos mi aqui, dividido por 1 menos γ1, que no caso vai ser x mais mi. Então, se o x é essa expressão aqui inteira, se eu faço x mais mi, esse mi aqui corta, então vai ficar 1 menos gama. Vai ficar isso aqui. E aí, por fim, esse γ1 ao quadrado aqui vai ser a mesma coisa esse daqui. Então, x menos 1 mais mi, esse 1 e esse mi vão cortar e vai ficar só γ ao quadrado. Tá? Então, é tudo tirado daquela expressão ali, que por sua vez é tirado do equilíbrio de forças, ou da derivada do potencial em relação a cada um dos componentes. Tá? Então, a gente acaba caindo nisso aqui, e é só resolver essa equação que você acha esse γ1 aqui, vai dar uma fração aqui dessa distância Terra-Lua, uma fração pequena, na casa dos décimos ali. Tá? Então, é através disso que é feito, e aí essa equação, é claro que ela é resolvida numericamente, vai acabar resultando numa equação de quinto grau. E aí, geralmente, dá para colocar em um integrador ali, um Newton-Raphson, que ele resolve a equação, tá? De quinto grau, e aí a mesma coisa para esse γ2 aqui, e para esse γ3, que é, no caso, essa distância aqui, tá? Então, só para passar uma noção geral, não quis entrar em muito detalhe, porque isso daqui daria para ir mais longe com a equação de Jacob e tal, mas eu achei que é mais apropriado para um curso nesse tema do que tentar explicar e ia ficar mal feito. Beleza? E aí, as órbitas periódicas, eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. A gente tem um referencial rotativo e um referencial inercial aqui. E aí a gente pode ver que a espaçonave ela traça tanto essa trajetória aqui no referencial inercial, que no caso é essa vermelha, quanto a trajetória no referencial rotativo, que acaba sendo essa daqui. Então, preto é a órbita, que é a Lua, esse verdinho, e aqui esse azul acaba sendo a Lua. Então, a Lua está ao redor da Terra, e ao mesmo tempo o preto, que é a espaçonave, está escrevendo uma trajetória ao redor da Lua e da Terra. A trajetória vai ser essa vermelha no referencial inercial e vai ser essa preta no referencial rotativo. Então, no referencial rotativo, ela acaba sendo um pouco mais simples, né? E no referencial inercial, ela acaba sendo um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais louca. Mas eu quis mostrar esse vídeo porque eu sempre fiquei meio confuso com essas órbitas loucas periódicas que são mostradas aqui. Nunca acreditei muito que a espaçonave fizesse algumas coisas assim, mas na prática ela está descrevendo só uma órbita realmente periódica aqui em relação à Terra e à Lua, referencial rotativo, né, que a gente conhece. E no referencial inercial ela acaba fazendo algumas coisas meio diferentes. Então, Tem a órbita borboleta, a órbita isso, aquilo. essa órbita que parece um B, aí é realmente a órbita vista de um observador que está no referencial rotativo, não é isso? Essa órbita preta, É, exatamente. Aí, se a gente interessante. saísse E da a Terra e da vermelha Lua, é o observador no referencial inercial. isso, exatamente. Muito Então, a gente que interessante. está da Terra, a gente vê isso daqui. Uhum. Mas, na prática, se a gente saísse do sistema de referências Terra-Lua, né, tá lá em Marte com um telescópio, a gente veria essa órbita aqui. E, no caso, essa daqui é inercial, mas vocês veem a importância do referencial rotativo, porque é onde a gente está, né? Então, se a gente quiser fazer órbitas periódicas aí, a gente tem que saber olhar para os dois lados para conseguir construir essas órbitas. E reparem aqui, ele até dá um highlight no final, reparem aqui que a órbita não fecha, né? Então, deixa eu até voltar um pouquinho. Ela vem aqui e ela não vai fechar bonitinho. Ela vai um pouquinho para dentro. Ele faz um highlight também. Porque ela pode ser
bonitinha aqui no referencial rotativo, mas não quer dizer que no referencial inercial ela vai fechar. Então, ela é quase periódica. E essas órbitas aqui, que estão sendo feitas, elas também têm o nome de órbita Halo Orbit. Certo, entendi. Ela não se fecha, ela não tem periodicidade, né? Isso. Ela não tem Nossa, periodicidade, ela não tem um tem período, uma, né? Ela está é, quase se fechando, mas ela vai passar ali, vai começar a fazer uma outra e eu isso. entendi. Ela vai acabar fazendo aqui quase em cima e vai continuar fazendo assim. Então, vou mostrar um exemplo para vocês de uma dessas órbitas na prática, uma mais simples do que essa, mas só quis mostrar esse vídeo aqui que eu achei bem esclarecedor. Então, a bibliografia que eu usei nessa apresentação foi esse trabalho aqui que eu mencionei lá no começo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o código no MATLAB. Então, vou focar um pouco menos nas equações, mas tem esses dois exercícios que eu fiz que consideram algumas constantes, né? Que esse mi terra e mi lua, que só as constantes, os parâmetros de algo gravitacionais e o parâmetro gravitacional da lua. A gente tem essas condições iniciais para o R1, que é a distância entre o CM e a Terra. Então, no caso, eu estou considerando que a Terra está um pouquinho para a esquerda, mas no plano XY. O V1 da Terra é um pouquinho para baixo, então a Terra está no plano ali, na reta X, se movendo um pouquinho para baixo, para começar a órbita circular dela. A Lua, ela está bem para a direita, né? E ela está se movendo um pouquinho para cima, né? Tem uma componente Y. E aí a espaçonave aqui, ela tem uma distância arbitrária ali para a Terra, né? Ela estaria bastante para a esquerda e um pouquinho para baixo. E ela estaria com uma velocidade aqui em relação à Terra que vai um pouquinho para a direita e para baixo também, tá? Tem o x positivo e o y negativo. E aí, se eu quiser fazer o R3 e o V3, que seriam em relação ao centro de massa e não à Terra dessa vez, eu posso só fazer uma soma vetorial desse R13 com esse R1, que acaba resultando nisso aqui, né? R13 é R3 menos R1, como vocês acharem melhor para entender. E aí a gente faz a não dimensionalização. Então, o L estrela que eu mostrei para vocês vai ser a distância entre esse R2 e o R1. No caso, é só as componentes X que estão ali no plano. E aí eu faço a não dimensionalização dos três vetores, né? Do R1, do R2 e do R3. O T estrela é aquela fórmula, né? L estrela dividido pela massa dos dois aqui, vezes o Gzão. E o Mi vai ser o Mi da Terra dividido pelo Mi das duas aqui somados. E o Mi1 vai ser 1 menos Mi, Mi2 vai ser Mi. Tá? Aqui podia fazer M da Lua, M da Terra, M da Lua, mas o Mi também aqui dá a mesma coisa. Então, o V estrela, que também é possível dar uma normalizada nessa velocidade, vai ser o L estrela dividido pelo T estrela. E aí eu posso fazer uma mágica aqui com as velocidades, também só para incluir no código. E aí eu faço esse ODE 45, que é um integrador aqui. Essas aqui são só as condições iniciais. E aí aqui embaixo é usado o ODE 45, que é Ordinary Differential Equations Solver 45, que é o Runde-Kutta, eu acho. 45. 45. Daí eu chamo essa função aqui, que é o CR3BP, já mostro para vocês. E eu chamo também esses parâmetros aqui que são só o tempo, algumas coisas opcionais aqui de tolerância, e o vetor aqui de estados iniciais, que é esse RS03.
Tá? E aí eu faço aqui uma transformação final com o resultado, chamo as componentes do R3 a partir desse resultado aqui, são os 3 primeiros componentes do S, o V vão ser as 3 últimas componentes, e aí eu ploto, tá? Que é isso daqui. Esse daqui é a órbita no sistema não dimensional, e aí tem no 5 aqui, mesma coisa feita, mas ele vai ser feito aqui no referencial girante. Então, vou mostrar esses dois casos para vocês. Só uma coisa que eu queria mostrar antes de rodar aqui é a função para o... Então, como é que é feita essa função, né? Eu falei para vocês que era um DS e a gente definia as componentes do DS. Então, primeiro, a gente tem um vetor de estado S. O X vai ser o primeiro de todos, o Y o segundo, o Z o terceiro, e aí a velocidade aqui os 3 últimos. Aí eu faço o R13, só para facilitar aqui nas contas embaixo, faço como sendo a diferença entre o vetor posição e o vetor posição da Terra. Né? Então, a Terra está um pouquinho para a esquerda, e aí eu faço essa diferença aqui, que nem eu mostrei nessa equação, aqui, né? Então, R3 é isso aqui, R1 é isso aqui, eu faço essa diferença aqui, tá? E aí a gente vai resultar nisso daqui, R13. Mesma coisa para o R23, só que agora estou fazendo em relação à Lua. Distance Spacecraft Moon. Aí a gente resolve para aceleração usando o movimento circular de 3 corpos. Então, essa equação aqui é a mesma que eu tinha mostrado para vocês na apresentação, né? Vou pegar aqui, mas são essas equações aqui. Então, x dois pontos vai ser 2y ponto mais x, mais esses dois termos aqui com mi. Que é esse daqui, 2x ponto mais y, os dois termos aqui com mi. Tá? No caso, essa daqui. Mas assim vai. E aí a gente constrói o vetor de derivadas para ser integrado. Que no caso, esse ds vai ser o x ponto, y ponto, z ponto, e esses 3 aqui, que é o x dois pontos, né, o r dois pontos. E aí a gente está feito aqui o vetor ds, já pode integrar. Então, no final, aqui a gente vai ter isso daqui. Então, beleza. Dito isso tudo, essa aqui é a órbita que está no referencial inicial ou girante, vocês acham? Parece gigante, não? Alô? Vou mostrar outra, vamos ver se... Alô? Claro. E agora? Você mostrou as duas órbitas em cada um dos referenciais, é isso? Isso, Essa é o inicial, não? Inicial. exatamente. Essa daqui é o inicial, né? A gente está olhando de fora da Terra. Mas se a gente olhar de dentro, vai ser aquela órbita maluca. E repara que também é quase periódica, né? Ela não é exatamente, ela não se fecha. Então, aquilo que eu mostrei para vocês. A Lua estaria mais ou menos... Peraí. Ô, Rodrigo, Tá? Então, oi, pode falar. tem perturbações nessa equação ou ela é só direta? Não perturbado. Não Só perturbada, perturbação da Lua. Ah, tá. Então, esse daqui, eu vou botar aqui só para mostrar de novo. Mostra de novo. Esse daqui é ativo. Nossa, é bem diferente. Eu ainda não consigo imaginar. Esse essa referencial visualização. aí, ele está
Aonde? Na Lua? Não, esse O referencial referencial dessa seria o que a figura gente veria aqui? da Terra. É? A Terra e a Lua, elas estão girando juntas. Então, Uhum. acho que com o vídeo fica mais fácil de mostrar. Isso é meio complicado de visualizar mesmo, né? Não é muito intuitivo. Mas seria esse daqui que tá no meio, né? Então, a Terra e a Lua, elas estão se movendo juntas, ó. A Terra está no centro e a Lua está no B, né? Isso, a Isso, é o Lua é o pontinho ponto azul, né? azul. Isso. É o pontinho azul, isso. Você vê que o satélite chega bem próximo da Lua, né? Sim, é verdade. Faz um movimento bem próximo da Lua, mas Vamos ver aqui, ó. A Lua tá a um de distância, né? SL Uhum. estrela é bom que a gente visualiza fácil. Então, eu chega acho um que ponto a aqui que ele Lua também está fica no perto. zero, é R0, né? Ou não? Não, o que R0. tá no zero é a Terra. Ah, certo. Então, isso daqui que é repetido várias vezes, né? Mas na prática, ele faria uma órbita, seria isso aqui, né? Uhum. Aí na próxima órbita ele faz isso aqui. Aí na próxima ele faz isso aqui. E assim vai. Então é só um balãozinho ao invés de É uma elipse. complicado, hein? Uma coxinha. Uma coxinha. Órbitas coxinha. É tricoxinha. E coxinha. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. O pessoal tem alguma dúvida? A dúvida, assim, muito grande eu não tive, sim, mas eu ainda tô tentando colocar na cabeça, visualizar como que o observador enxerga essas coxinhas, né, do satélite, assim, né? É difícil. É que nem quando você tá velho exemplo do parquinho, né? Uhum, Você vê a bola diferente quando você joga aham, e você tá lá dentro. Né? uhum. Então, em qualquer referencial girante, acaba ficando um pouquinho diferente. Você vê o Tudo, negócio né? fazendo coisas, movimentos diferentes. Então, é que a gente não experiencia muito isso de referenciais Isso. girantes normalmente, né? Uhum. E aqui também é larga escala, então meio que não daria para você ver essas curvas acontecendo. Sim, sim. E o tempo também deve ser. Tem escala de Sim. tempo aí? Não. Esse tal aqui é uma boa referência. Tem estrela aqui. Ah, tá. 3, 300 milhões, Não. 300 mil, aliás, segundos. E daria 300 mil, dá 50, 50 5 horas. mil minutos, Né? né? Dá 100 horas por aí. Acho que é isso. É. Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Em algum momento na apresentação, eu estava com a esperança de que pudesse haver um modelo de órbita kepleriana no referencial do centro de massa dos dois corpos grandes. Mas, obviamente que isso não está nada com cara de órbita kepleriana em nenhum dos referenciais. Quer dizer, talvez naquele do referencial inercial, mas ele vai sendo perturbado. Isso é alguma coisa que faz sentido questionar se é possível mudar as variáveis para keplerianas e ter perturbações nisso? Ou foi só um pensamento assim que não se aplica a três corpos? Ó, deixa eu te mostrar uma coisa, Jonas. Aqui, esse daqui seria a órbita kepleriana, se eu desconsidero a influência da Lua. Não sei se eu entendi direito essa pergunta, se... eu não entendi exatamente. Essa aí seria a órbita do satélite sem a Lua, certo?
Isso. certo? Considera só a influência da Terra. Aí a órbita é kepleriana. Mas Uhum. bastou você incluir a Lua no meio aí, já a coisa ela Então, vai para tal da órbita halo. Eu, não é minha área de atuação, mas eu acredito que eu não falei besteira, não, né, Rodrigo? não falou besteira não, é isso mesmo. Essa parte, tudo bem. É só porque lá no slide tem logo no início que você estava falando assim, agora eu considero o centro de massa, eu faço umas mudanças de variáveis. É, é, acho que um pouquinho mais à frente. Isso aí. Eu imaginei que quando você faz é, esse centro de massa entre os dois corpos, que aí poderia se modelar uma órbita do satélite em torno desse centro de massa e que essa órbita seria kepleriana, mesmo que em nenhum dos outros referenciais ela saísse uma órbita esquisita. Entendi. Isso é uma coisa que também gera confusão. Na prática, o que está acontecendo? Quando eu faço no referencial inercial, é tudo em relação ao centro de massa. Não é em relação à Terra, por exemplo. Em relação à Terra, na prática vai acabar sendo a mesma coisa que com o centro de massa. Então, no referencial inercial, que é aquele que é o último que eu mostrei, né? Que tem a Terra mostrando ali, é a mesma coisa do centro de massa. O referencial inercial, ele meio que não importa. Beleza, o centro de massa está no centro, mas a Terra está um pouquinho para o lado. Então acaba sendo isso. A resposta é a mesma coisa. Entendi. Não, só porque quando chegou nesse slide era uma expectativa que eu tinha que não se cumpriu, né? Eu vi depois que não era esse o caso, mas seria muito interessante se é, acabasse sendo algo que, em algum dos referenciais, né, pudesse ser uma órbita kepleriana. E aí a gente faria mudança de base, sei lá, né? Mas aí parece que É, você tem que resolver numericamente mesmo em XYZ ponto, né? é, é kepleriana mesmo, nesse caso muda muito porque a órbita ela passa além da Lua, né? Então precisa levar em conta a influência dela. Se fosse uma órbita aqui em torno da Terra, aí até dá para desconsiderar sem muito peso na consciência. Bom, Mas nesse deixa eu caso não dá. bater naquela tecla de novo. Não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, não quero, não sou dono da verdade. Mas você tem a órbita kepleriana quando você tem dois corpos, né? Um corpo Uhum. girando em torno do outro. O- Seria é, isso aqui. Aliás, primeiro, né? essa não. Isso aqui. Significa que você tem dois corpos aí, um de massa maior e outro de massa menor, bem menor do que o outro. A diferença de massa são muito grande. E então significa que a órbita ela seria uma elipse fechada e a única perturbação que existe aí é a gravitacional. Acabou. Isso. Quando você inclui já um terceiro corpo no meio, eu nem sei se pode se falar mais se a órbita do corpo menor aí, porque um é muito menor, um terceiro corpo aí, o satélite é muito menor em termos de massa do que os outros dois. Nem sei se vale mais isso, de ser. Eu acho que acontece o que ele mostrou aí, né? Eu acho que ele está acontecendo o É, que está mostrando aí, que realmente não se fecha, é a tal da órbita halo aí, ó. Se a órbita vai passando aqui, ela já não é a mesma. Se você deixar isso continuar, vai se formando uma espécie de um novelo de lã aí. ela começa aqui, né? No próximo ela vem pra cá. E isso daqui eu nem tô mostrando o último, porque ele deu
Deu uma bugada. Deixa eu ver, esse 3 eu nem lembro o que era. Que é também Superbody. Alguns dos nossos alunos do mestrado aqui estudaram essa órbita halo aí. Então, é HALO. Então, vocês podem fazer uma pesquisa na bibliografia a respeito dessas órbitas. Tem, o Bertacchini orientou alguns alunos sobre isso. Tem uma disciplina que eu fiz com o Bertacchini que é a de chama órbitas periódicas e quase periódicas no problema de três corpos. Então é exatamente sobre isso, é uma disciplina inteira, sobre órbitas halo. Aí eu também, vou aproveitar e mostrar para vocês, já que eu tenho isso aqui, para fechar. Eu tenho alguns códigos que eu fiz para essa disciplina, acho que pode ser interessante. Aqui, ó. Não precisava nem abrir, tem aqui também. Não. Fiz um montão de código aqui. Aí você usa aqui as equações do movimento. Reparem que isso também está no referencial, aliás, não dimensionalizado, né? Tem 1 menos μ, não parece nenhum IgM e tal. E aqui o μ ele está misturado com x, então isso aqui também. Então tá tudo no referencial, desculpa, não dimensionalizado, mas as equações são aquelas que eu mostrei para vocês, né? Tinha 2, tinha isso, tinha aquilo. E aí, no final, aí tem algumas coisas extras aqui, que são potencial, a constante de Jacobi, isso e aquilo. Mas eu refiz algumas famílias aqui de órbitas para alguns parâmetros de um paper. Era uma das atividades da disciplina. E aí você encontra umas órbitas tipo isso aqui, ó. De acordo com a energia, né? Se é um parâmetro de energia. Então, tem essas órbitas aqui que vão passando. Aí tem negócio assim, M2 é a Lua. Então, ele vai fazendo essas órbitas aqui periódicas. Aqui também, de acordo com a energia. Aqui também tem mais algumas embaixo. Pessoal. Aqui também tem outras. Tem algumas que nem fecham, né? Tá vendo? Eu uma vez comentei numa banca que eu participei a respeito disso, dessas órbitas que você tem órbita periódica e de repente você não tem mais a órbita periódica, mudou algum parâmetro, alguma coisa assim. Então seria interessante saber os valores críticos de parâmetros que permitem essa mudança na qualidade, né? Foi mais ou menos o que foi feito nesse paper aqui. Em que situação acontece exatamente essa alteração? A órbita é periódica e, de repente, ela deixa de ser periódica. Por quê? Alguma coisa mudou aí. O que mudou? Massa, sei lá. O que mudou? Então, interessante seria construir um software para descobrir exatamente os parâmetros críticos, ou seja, são aqueles parâmetros exatamente onde a qualidade das órbitas são alteradas estruturalmente. Geralmente, o que muda, professor, é esse C aqui que eu botei, que é o constante de Jacobi. Isso aqui é um parâmetro para energia total, meio da energia total do sistema. E se você não tem energia suficiente, essa órbita acaba não conseguindo... Certo, mas o jeito que você mostrou essas curvas aí, dado uma energia, você plota uma curva, certo? Dada outra energia, você plota outra curva. Mas eu estou propondo uma outra abordagem. Desculpe, eu não sei nem se isso aí, se isso que eu estou falando se aplica exatamente a esse problema, porque isso que eu estou falando se aplica a outros problemas de dinâmica, que é mudança, bifurcação, né? Bifurcação, o que é uma bifurcação no sistema dinâmico? Nós, inclusive, já
já falamos aqui no curso. Bifurcação ocorre exatamente em certos valores dos parâmetros, que eu chamo valores críticos, onde a qualidade das soluções elas se alteram. Por exemplo, para valores menores do parâmetro, você tem solução estacionária, e para valores maiores desse parâmetro crítico, você tem soluções periódicas, por exemplo. Mas uma hora tem um valor crítico aí onde a órbita periódica começou, que era zero, era solução estacionária, e de repente a solução começou a ser periódica. E ela geralmente começa com um período muito pequenininho, muito pequeno. Então, se você aumenta o valor do parâmetro, o período da órbita periódica aumenta. E geralmente coexiste solução estacionária e periódica, nesse caso. Então, eu estou propondo um tipo de estudo desse que eu estou falando para as questões da orbital aí do satélite. Não, nem sei se é possível fazer isso, para dizer a verdade. Mas se fosse... Isso também é feito, viu, professor? Eu acho que no INPE, não sei se é muito foco, realmente, mas eu já vi bastante pesquisa de bifurcação. Ó, inclusive, esse daqui é o... Achei aqui. Esse daqui é o curso. E eles abordam também essa parte. Então, começa aqui, two body motion, aí tem algumas coisas que eu falei, non-dimensionalization, rotating frames. Aí, ó, tem dinâmica não linear e caos. E aí depois, nessa parte eu nem cheguei ainda, mas eles falam um pouquinho de bifurcações lá embaixo. Aqui. Bifurcations. Mas... bastante coisa para ver aí. Sim. Eu ainda não continuei, nossa, mas é bem legal esse curso. Eu tô pelo menos vendo os vídeos. Os códigos, chegou uma hora que eu falei, putz, não, é muito difícil. Mas é legal que tem alguns ensinamentos legais. É bem extenso. Mas foi muito interessante a apresentação sua aí, viu? Parabéns. Okay. Aprendeu alguma coisa? Espero que vocês tenham aprendido também. Já tinha visto algo parecido com isso? Quem, eu? Estou perguntando para você, Rodrigo. Eu tinha visto no curso do Bertacchino de órbitas periódicas, mas sempre tem algumas coisas que a gente deixa escapar e não aprende direito. Essa parte, principalmente da visualização, eu achei bem interessante, que eu não conseguia visualizar muito bem. E eu não sei, eu sinto que eu sou uma pessoa que precisa muito disso para entender como a matemática está funcionando, sabe? Não gosto muito de me ater só às contas. Ok. Bom, como está um pouco cedo hoje, eu acho que vocês têm mais alguma pergunta para o Rodrigo? Só um comentário que eu gostaria de fazer, que eu achei muito interessante a parte sobre os pontos de Lagrange, né? E a importância deles como ponto de estabilidade, e um comentário que eu lembrei na hora, né, que o Rodrigo estava falando, que o telescópio, né, o James Webb, ele vai ser justamente instalado no ponto L2 de Lagrange entre a Terra e o Sol. Então é algo muito importante que às vezes a gente estuda isso e às vezes não vê uma aplicação imediata, né? Mas é algo muito interessante isso. Bem bacana. E, ó, complemento que sempre que vocês virem que algum satélite está sendo botado em ponto de Lagrange, geralmente ele está sendo colocado em uma órbita periódica em torno desse ponto, porque, por exemplo, os colineares todos, eles são instáveis, eles tenderiam a escapar indo para cima. Então, eles colocam uma órbita, mesmo que pequena, em torno desses pontos. E às vezes são órbitas grandes e tal, então essas órbitas halo acabam entrando em jogo aí também. Interessante. Tem que ficar controlando, né? Mas tem dois pontos aí, os que não estão fora da linha
Terra-Lua, ou dos dois corpos massivos, em que eles são já estáveis, ou estou errado? Os outros pontos fora, eles são estáveis, né? Sim, os equilaterais, em cima e embaixo, esses dois eles são estáveis. E se colocar lá, porque se colocar o satélite nesses pontos, a vantagem é que talvez você não precise ficar controlando todo o tempo, né? Você Sim. economiza energia, né? Mas depende bastante da aplicação, porque os colineares tem alguns que são mais perto da Lua, e aí é melhor para, por exemplo, se você às vezes quiser fazer monitoramento, observação de lá, observação da Terra também, depende muito da aplicação, eu acho. E é uma coisa interessante, porque se o ponto é estável, então provavelmente próximo desses pontos, dependendo dos corpos que são escolhidos, por exemplo, Terra e Sol, ou Terra e Lua. Então, cada sistema desse vai ter os seus pontos de Lagrange. Se esses pontos são estáveis, provavelmente você vai encontrar corpos lá, né? Pedaços de asteroides estão ali. Tem uns GIFs muito bons que você encontra na internet que usa que mostra os pontos de Lagrange considerando Sol, Júpiter e mais algum outro corpo. Aí você vê os asteroides assim todos posicionados nos pontos, é bem bacana. Então. Ok. Então, vamos terminar. Como está mais cedo um pouquinho, já ninguém tem mais pergunta, não? Para ele? Acabou, então. Alô, Rodrigo. Valeu a sua apresentação. Beleza. Valeu pela atenção, pessoal. Eu tenho aqui temos tempo, então eu vou falar um pouquinho sobre um tema aqui completamente diferente, mas é sobre controle. Foi também uma orientação que eu fiz aí com um aluno. Então, vamos começar aí. O tema eu também não preparei, né, nada assim, já faz um tempinho que eu fiz, que esse trabalho foi feito, então vocês me desculpem se eu atravessar em alguma coisa aqui. Pois, se vocês quiserem, eu posso mandar essas apresentações para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, senão não vai ter jeito, né? Dá licença. Estão vendo? Sim. Sim. Então, foi um trabalho que eu fiz com um aluno. O Sidney Silva. Foi um projeto e trata do projeto foi apresentado num CBDO, aí não me lembro exatamente qual é o CBDO. Foi em 2014. E projeto Sistemas de Controle usando o método do lugar das raízes. Então, perdoem aqui, eu também vou tentar recordar mais ou menos o que foi feito nesse trabalho. Então, esse trabalho tem como objetivo fazer uma investigação sobre compensadores para um sistema de controle com realimentação unitária. Então, temos aqui na figura 1 um sistema de controle com uma entrada e uma saída. Aqui está um bloquinho que eu vou chamar de compensador, e aqui é o sistema a ser controlado. E a realimentação aqui, como vocês podem ver, é a realimentação unitária. Bom, e essa planta é uma planta de segunda ordem.
Então, o estudo inicia-se com a utilização de um controlador proporcional com ganho K. Então, inicialmente eu começo com um compensador aqui, um controlador proporcional com ganho K, inserido no canal direto. Antes da planta a ser controlada, se o ganho K apenas é insuficiente para fornecer o desempenho adequado, então outros dispositivos dinâmicos denominados compensadores devem ser adicionados. Cada um desses dispositivos também tem um ganho K, que deve ser escolhido adequadamente. Os compensadores têm efeito direto sobre a estabilidade relativa e sobre o erro em regime, e podem ser colocados tanto no canal direto quanto no canal de realimentação. Então, está aqui a primeira figura. Está aqui a planta que foi adotada, uma planta de segunda ordem. Então, aqui a figura 1 é o sistema que nós estamos estudando. A figura 2 mostra a planta, como eu já disse, e a figura 3 aqui, os resultados que foram obtidos através. Nós estamos estudando o lugar das raízes, né? Nós estamos estudando aqui o projeto de sistema de controle usando o método lugar das raízes. Então, a figura 3 mostra, aqui a figura 3, mostra o lugar das raízes do sistema em malha fechada, com realimentação unitária, figura 1, com GP dado pela figura 2. O controlador aqui é simplesmente um controlador proporcional. Polos de malha fechada adotadas estão em magenta, está aqui, ó, os polos em malha fechada adotada estão em magenta. Polos dominantes, os dois mais próximos do eixo imaginário aqui, com Xi 0,695 e ômega n 1,1 radianos por segundo. Estão localizados em menos 0,767 mais ou menos 0,793 J. Para isso, para essa localização, o ganho de malha aberto K tem que ser igual a 3. Então está aqui, ó, K igual a 3. Aqui também é mostrado o diagrama de Bode. Mostra a margem de fase de 63,7 graus e a margem de ganho de 16,5 dB. Então, a figura 4, aqui a figura 4, ela já mostra a resposta ao degrau, onde é possível ver o tempo de acomodação de 5,84 segundos e um sobressinal de 4,11%, essa figura aqui. Também é mostrada a resposta à rampa, onde é possível ver um erro de regime de 1,67. Então, este seria o lugar das raízes, a escolha dos polos de malha fechada, o diagrama de Bode, resposta ao degrau, resposta à rampa, para o caso de eu ter um ganho aqui apenas, né, um controlador proporcional. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Aqui eu tenho a figura 5, figura 6, figura 7, figura 8, figura 9. Agora o compensador aqui, ó, eu vou trocar o compensador. Era um estudo onde eu ficava brincando com os compensadores aqui. Compensador agora,
o antigo lá era apenas uma constante, agora aqui é um PI, um proporcional integral. Ó. Aqui o compensador GC, a malha, a função de transferência do compensador é uma constante mais uma constante dividido por S, que é o integrador. Então, agora, e a planta? A planta é essa aqui, ó. KS mais A dividido por S. Então, para o compensador PI, há dois parâmetros ajustáveis, que eu tenho que ajustar dois parâmetros aí. Qual que é? O K e o A. Ah, certo. Esse aqui ainda, desculpa. Isso aqui não é a planta, não. Isso aqui, a planta é a mesma. É isso. A planta é a mesma que foi escolhida aqui em cima, né? Agora, esta aqui é a função de transferência do compensador. Antes eu tinha apenas um parâmetro K para ser ajustado. Eu escolhi K igual a 3 aqui, para dar esses polos de malha fechada. Agora aqui eu tenho que ajustar dois parâmetros, é o K e o Azinho. Então, já mudou um pouco. Então, a figura 7, aqui, ó, mostra o lugar das raízes para determinar a variável A. Então, veja bem que eu estou fazendo aqui um lugar das raízes não para determinar o ganho K, mas sim para determinar o ganho A primeiro. Então, se este é o lugar das raízes para determinar o ganho A, então, se eu escolher um A 0,236, por exemplo, e um K igual a 3, como era anteriormente, então, escolhi o valor de Azinho 0,236, o K igual a 3 para o sistema em malha fechada, figura 5. Olha lá, sistema em malha fechada, figura 5. Vamos voltar na figura 5 lá. Aqui, ó, essa aqui. Então, para essa nova configuração aqui, o valor de Azinho e K foram esses valores que foram escolhidos. Com GP dado pela figura 2. GP. A planta aquela anteriormente. E o GC dado pela figura 6. Está aqui. O diagrama de Bode para a variável A mostra a margem de fase de 67,3 e a margem de ganho de 13,1 dB. Mostrado aqui o diagrama. Então, eu expliquei aqui a figura 7. Vamos ver vamos explicar a figura 8, o que acontece. É outro diagrama de Bode. É outro lugar das raízes e diagrama de Bode. Isso é para a figura 7, foi um lugar das raízes para escolher para ajustar o parâmetro A. Esse aqui é para ajustar o parâmetro K. A figura mostra o lugar das raízes para determinar a variável K maiúsculo. Escolhido como sendo K igual a 3 e A igual a 236. Veja que, dependendo do parâmetro que eu estou considerando no lugar das raízes, eu tenho, nesse caso eu tenho dois parâmetros, eu tenho lugar das raízes diferente, né? O diagrama de Bode para a variável K mostra a margem de fase de 41 graus e a margem de ganho de 14,7. A resposta ao degrau. Então, foram ajustados os dois parâmetros, K igual a 3 e A igual a 0,236. E
E aqui mostra a resposta do degrau para esse caso. A figura 9. O tempo de acomodação de 10 segundos. Aqui, ó. O tempo de acomodação do sinal foi 10 segundos. Um pouco mais longo que o tempo de acomodação de 5,84 segundos, que foi aquele primeiro caso lá. Este aqui. Mas eu observo aqui que houve um overshoot bem maior, né? Observo sobre sinal de 4,11 para o sistema sem compensação. Bem menor que o sobressinal observado para o sistema com compensação PI, que é de 38,3%. Aqui teve um overshoot bem maior, o PI, em comparação com sem compensação. Ainda tem mais aqui. Eu agora vou adotar este compensador aqui. Vamos estudar. Um terceiro compensador que eu estou estudando é esse aqui. Onde eu tenho na realidade agora. Deixa eu... Compensador de atraso. A figura 10 aqui. Na realidade, nesse compensador agora eu tenho 3 parâmetros a serem ajustados. O K, o Azinho e o Bzinho. Onde eu vou considerar aqui que esse Bzinho aqui, ele será o parâmetro A dividido por 10, 1/10 do parâmetro A. Para o compensador de atraso desta figura 10, há 3 parâmetros ajustáveis, K, A e B. Todas são constantes positivas e o A tem que ser maior do que B. Adota-se B igual a dividido por 10. A figura 11, esta aqui, mostra o lugar das raízes e o diagrama de Bode para a variável A igual a 0, se eu adotar A igual a 0,251, eu teria a seguinte configuração para os polos de malha fechada, em magenta. O B seria A dividido por 10, por isso o B seria 0,0251. K continua sendo igual a 3 para o sistema em malha fechada. Com a mesma malha, com a mesma com a mesma função de transferência do sistema da planta e o ganho e o controlador, a função de transferência do controlador é dado pela essa figura 10. Então, a figura 12 mostra o lugar das raízes. A figura 11, ela mostra o lugar das raízes. Eu já li isso em algum lugar. A figura 11 mostra o lugar das raízes para a variável Azinha. Agora, a figura 12 mostra o lugar das raízes do diagrama de Bode para encontrar a variável K. E o K eu mantenho igual a 3, então seria aqui em magenta apresentando os polos. E eu observo que a resposta na figura 13 aqui, ó. Desculpa. Resposta do degrau unitário mostrado na figura 13. É possível observar que um instante de pico é 4,45 segundos. A sobrepassagem foi de 35,5%. O tempo de acomodação está em 9,71 segundos. Desculpa. Bom, era isso mais ou menos. Agora vamos concluir. Eu acho que foram... Vamos para a conclusão. O que eu vou concluir aí?
desse pequeno estudo que foi feito. Aqui, ó. O trabalho comparou o desempenho de alguns compensadores para sistema de controle com alimentação unitária, com uma entrada e uma saída. Uma planta de segunda ordem foi utilizada e foram usados o método lugar das raízes. Foi devido a Evans, em 1948, esse método. Diagrama de Bode, também. Com o primeiro método, foi possível determinar o valor dos parâmetros dos compensadores. Com o segundo, foi possível obter as margens de estabilidade para os valores dos parâmetros escolhidos. Foram comparados sistemas de controle sem compensação, K apenas, com compensador PI proporcional mais integral, com compensador de avanço de fase e com compensador de atraso de fase. Tem uma figura, eu só falei do compensador de atraso de fase aqui, mas também tem os resultados para o compensador de avanço de fase, que está aqui nessas figuras. Três parâmetros têm que ser ajustados, só que agora o Bzinho no avanço de fase, ele tem que ser maior do que A. E aqui eu escolhi um Bzinho 10 vezes maior que o A. Então aqui mostra o lugar das raízes, o diagrama de Bode. Para determinar a variável A, e aqui o diagrama, o lugar das raízes, diagrama de Bode, para determinar a variável K, que novamente vai ser mantida, no caso aqui, ela vai ser para 30. Para dar esses polos de uma área fechada aqui, ela tem que ser 30. O valor de Azinho vai ser escolhido para dar esses polos aqui, tem que ser 3,47. E o B, sendo igual a 10 vezes A, será 34,7. Aqui mostra a resposta ao degrau. Essa figura 17, possível observar que o tempo de acomodação é de 4,17 segundos. E não há, nesse caso aqui, a presença de ultrapassagem. Bom, era isso que tinha que ser mostrado. A referência bibliográfica que foi adotada para fazer esse trabalho foram essas duas aí. Estão me vendo ainda? Sim. Era mais ou menos, mais um trabalhinho que eu quis mostrar para vocês, que eu estive envolvido. Muito interessante, que mostra aqui que o lugar das raízes ele não precisa ser feito só para o ganho K. A gente vê na bibliografia, nos livros, apenas o lugar das raízes para o ganho K, mas ele pode ser feito para qualquer parâmetro da sua função de transferência. Certo? Bom, se não tem outras perguntas, nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui a nossa apresentação por hoje, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Até semana que vem, professor. Até semana Falou, que vem, pessoal. professor. Tchau, tchau. Tchau.